Há uma mensagem que tem que ser percebida por parte dos organizadores dos eventos, que é: queremos o dinheiro ou queremos o valor da mensagem? Para terem ideia, 60% dos produtos do McDonald's são produzidos em Portugal. E houve uma reação da comunicação social muito histérica. A única coisa que mudou há 2 mil anos é que passámos a ter uma instituição que nos tentou dominar. Há regras diferentes, a cada país acha uma coisa, e aqui o vírus até às 8 da noite pode ir aos restaurantes, a partir das 8 da noite não pode ir aos restaurantes, e o vírus no outro lado precisa de máscara e não precisa. Não houve consenso geral numa questão que estava a atacar a humanidade. A humanidade está a caminhar exatamente no sentido contrário de um presidente universal. Eu só acho que a sociedade evoluiu quando nós tirarmos o prefixo homo ou hetero da palavra sexual. Não existe homossexualidade ou heterossexualidade, existe sexualidade, ponto. Hoje, sociologicamente, nós somos mais somas de nicho do que éramos antes. Esta minha análise, com respeito pelo partido e pelas pessoas que votam nele, é pensar porque é que votam nele, porque são os descontentes do sistema que estão em todos os partidos. Mas o Hitler é talvez das maiores figuras em termos de comunicação do último século, porque ele consegue convencer um país inteiro de uma raça perfeita à qual ele não pertencia, que era polaco, não era de olhos azuis nem alto. Claramente podemos ver que a comunicação e todo o marketing está em todo o lado. O povo, as pessoas, votam com base nas promessas futuras, não com o que se fez no passado. E nós muitas vezes compramos um produto com base no benefício futuro que achamos que ele nos vai dar. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Exatamente. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain podias estar ao mesmo nível do professor. Existe o grupo GCI, que é a marca mais forte, e depois a segmentação de marcas, as outras marcas todas dentro do grupo. A Sustainable Society Initiative só faz sustentabilidade e marketing ambiental. Não fazia sentido isto, até porque existe capital próprio dessa marca para poder comunicar por si e procurar outros clientes. E depois existe outra coisa, que é a concorrência dentro da própria agência, por exemplo, até por clientes do mesmo setor. Temos 2 marcas automóveis e eu, contratualmente, não posso ter as 2 na mesma empresa. E, portanto, assim são equipas separadas, com o account que faz uma marca. Essa aí já compro. Ok. As outras nem por isso. Eu estava a tentar não chegar a esta. Não, mas também não me faz muito sentido, ou não fazia muito sentido. Imaginem, eu tinha a WMK. Quando comprei a GCI, não ia acabar com a WMK, até porque a WMK já tinha, continua a ter clientes, ainda antes de vir para aqui falava connosco, continua a dizer que trabalha com a WMK, portanto, porque vem historicamente a trabalhar com essa agência desde sempre. E também porque me permitiu manter uma estrutura. Houve uma coisa que eu, como empresário, tive muita dificuldade em aprender a fazer, foi delegar e confiar. Não sei os outros, não falo assim tanto com os meus pares, mas toda a gente me diz que o grande salto que se dá em termos de pessoais como profissional, não bate muito certo, mas o grande salto que se dá como empresário é quando se consegue confiar e delegar nas pessoas e passar a ter uma visão muito mais distanciada da operação. Acredita que sim. Pois. Nós só conseguimos, e estamos no meio ideal para falar sobre isso, só quando nos afastamos da operação é que conseguimos pensar sobre ela a 6 meses ou a 1 ano, porque até aí eu estou preocupado em resolver aquele problema de hoje e o que vai aparecer para a semana e o de ontem que ainda me chateia. E, portanto, só quando largamos a operação é que eu olho para aquilo, eu não quero saber se daqui a 3 dias há uma entrega para fazer, a minha cabeça não está aí, isso é um problema que vocês têm que resolver. Mas já largaste a operação, sim, espero. Sim. Okay. Mas isso foi um processo. E com a compra da GCI, até porque aumentámos muito o número de colaboradores, eu percebi que tinha que começar a delegar. E é mais fácil para mim, em termos de gestor, podiam ser 4 áreas, são 4 empresas, porque entretanto a que comprei a Sustainable já tinha um número de contribuintes, já existia, e portanto comprei-a e mantive as empresas assim. Mas no limite são 4 marcas que fazem parte de um grupo, não interessa muito se são departamentos ou se são empresas. Mas a verdade é que cada uma delas tem o seu diretor, tem a sua estrutura, e esse diretor é que tem que estar preocupado na gestão da operação e na gestão da sua equipa, a mim cabe-me dar a visão e perceber onde é que eu quero que as coisas evoluam, e claro, uma área que nunca abandonei, que é obviamente do new business, e estar próximo acima de tudo dos negócios, não é? Muito há bocado estavas a falar do Ronaldo e da Coca-Cola, tinha escrito um artigo sobre isso. Queres passar assim só por alto
Qual é que era a mensagem que tu querias A passar? mensagem principal é que, com todo o respeito pelo Cristiano Ronaldo, que também o adoro, o Cristiano Ronaldo... Tem uma marca incrível já agora, que é o CR7. Claro, a marca mais internacional que nós temos, portanto, eu em 2004, quando fui à China, a primeira vez que fui à China, já as montras das lojas da Nike eram o Cristiano Ronaldo, e quando dizia que era português, a gente, é o Cristiano. O Cristiano ainda não tinha dado este salto todo. Mas aquilo que o Cristiano Ronaldo faz ali, que eu percebo que é uma mensagem pessoal dele, de que a Coca-Cola, afastada porque eu sou mais saudável e portanto bebam em água, mas sem marcas e sem patrocínios, o Cristiano não estava sentado naquela cadeira, porque não há nenhum evento que se pague só com a bilheteira ou só com as... Mas ele não tinha o patrocínio da Coca-Cola. Mas ele está ali a representar, então, alguém tem que fazer um trabalho de casa, que eu percebo que ele está ali muito próximo. Não, desse ponto de vista é estranho, não é? Porque ele é uma pessoa que está habituada a isso. A lidar com marcas. Exatamente. E, portanto, mas mais do que ser o Cristiano ou qualquer outro jogador, porque a seguir seguiu-se todo um rol de jogadores a fazerem a mesma piada, eu tenho que defender as marcas. Que são elas que me pagam. Mas se calhar aquilo foi espontâneo, se calhar não foi muito pensado. Não, tenho a certeza Sim, no caso que dele foi espontâneo. Já os casos seguintes acho que não, mas o dele foi espontâneo. Mas então aí é que falhou. Porque a seguir tinha que haver um briefing a todos os jogadores, a todas as pessoas que vão para a conferência de imprensa a dizer aquilo foi um ato isolado que aconteceu por espontaneidade, não pode ser repetido, porque são estas marcas que fazem possível que exista europeu e que existam prémios e que existam ordenados. Mas não achas que faz sentido? Repara, tu próprio disseste, o CR7 é uma marca, ele é uma marca. Então e ele estava inserido... de imprensa. Se ele não quer aquela proximidade que as marcas não Ou lhe então pagam, as marcas têm que perceber quem é que são os jogadores que pode fazer sentido eles estarem a patrocinar. Outro ponto. Ou então se calhar nem faz sentido mas a Coca-Cola está lá. Pronto, esse é outro ponto. Faz sentido, que eu também escrevi, faz sentido a Coca-Cola patrocinar um europeu? Faz sentido para os gajos que estão na bancada, sim, não é? Mas então... O pessoal farta-se beber Coca-Cola na bancada. Sim, é o que mais se bebe na bancada é Coca-Cola. Tirando a cerveja, pronto. Há uma mensagem que tem que ser percebida por parte dos organizadores dos eventos, que é: queremos o dinheiro ou queremos o valor da mensagem? Se queremos o dinheiro, aceitamos a Coca-Cola, o whisky, as bebidas alcoólicas foram proibidas da Fórmula 1. Eu estou a fazer corridas de automóveis, não posso publicitar bebidas alcoólicas. O tabaco foi proibido, foi proibido tudo, não é? Mas as bebidas alcoólicas foram proibidas da Fórmula 1. Porque não fazia sentido incentivar o consumo de álcool. Se o desporto tem uma mensagem saudável, não devia ter a Coca-Cola. Não devia ter a Coca-Cola. Ou então, temos de dizer à Coca-Cola que vocês têm algum produto mais saudável, que consigamos justificar isto, é a Coca-Cola Zero, que mensagem saudável é que podemos falar sobre isso? O McDonald's é um exemplo gigantesco de uma marca que fez uma transformação inacreditável. Está a fazer ou já a fez, e que não consegue mudar a comunicação. Continuamos todos a dizer, porcaria do McDonald's. Qual porcaria? Eu tenho a certeza absoluta, porque também trabalho no McDonald's e também já visitei as cozinhas do McDonald's e fazemos um projeto chamado MBIA, onde levamos aos agricultores formação para que eles percebam como é que podem ser fornecedores do McDonald's ou de alguém tão exigente como o McDonald's. Em Portugal, a ASAI vai consultar o McDonald's, consultou na altura, ou aprende com o McDonald's, troca informação com o McDonald's, porque eles são muito mais exigentes do que a maioria das leis em Portugal. Para terem ideia, 60% dos produtos do McDonald's são produzidos em Portugal, consumidos no McDonald's. Não é mais porque eles não conseguem comprar mais aqui. Quem perceba de negócios, que interesse é que eu tenha mandar vir carne, que tem que fazer não sei quantos quilómetros, se eu tiver aqui boa. Agora temos um problema. Por exemplo, da carne, que eu estou a falar, isto são dados que eu conheço, o McDonald's não consegue comprar mais carne em Portugal porque a distância entre os criadores e os matadores é maior, na grande parte é maior do que o McDonald's diz que os animais podem andar dentro de uma carrinha antes de morrerem. Não cumprem as regras que o McDonald's impõe. Portanto, e dizer do stress. Sim, sobre o stress e o efeito que isso causa no animal, em primeiro lugar, em que devemos defender. Não sou fundamentalista de nada, mas obviamente que os animais têm direitos, não é? Portanto, devemos preservar os direitos dos animais. E depois aquela carne não vai ser tão saborosa porque ele vai ficar nervoso, vai haver maior circulação sanguínea, os nervos vão ficar duros e a carne vai ficar mais rija. Ponto. Isto é ciência. Mas o meu exemplo era o McDonald's, que faz um esforço brutal e tem feito nos últimos anos um esforço nutricional, de imagem. São os restaurantes mais bonitos, são um atendimento, até já somos servidos à mesa dentro do McDonald's, e quando não temos que dizer uma coisa que vais ao McDonald's. Portanto, é incrível um trabalho sobre posicionamento. Vem bater com nós a força do posicionamento é inacreditável. Isso é incrível. E mudar isso mesmo com milhões e milhões e milhões, que é o caso do McDonald's, claro. Mas mudar mentalidades é uma coisa de gerações. E isto é um problema na política, em tudo. Mudar mentalidades não é uma questão só de dinheiro e de investimento. Sim, acho que isso não ser que venha uma pandemia. Mas vocês acham mesmo que eu sei que não estou aqui para fazer perguntas. Podes fazer. Não, claro que estás.
aquele movimento do vai ficar tudo bem e do que isto vai nos tornar melhores, a humanidade vai sair mais forte disto, vamos perceber como espécie que temos que estar unidos, que a nossa existência pode ser atacada a qualquer momento e por coisas invisíveis e, portanto, como espécie temos de ter aqui uma estratégia para nós e vamos ficar mais unidos. Vocês acham mesmo que isso aconteceu? Aqui não tenho nada essa ideia de que a humanidade Eu acho que houve uma altura da pandemia, sim, quando estávamos todos fechados em casa. Quando estávamos todos e havia muito medo. Quando tenho dores também me lembro do médico, mas depois... Exatamente. E também rezas quando precisas de alguma coisa muito. Houve ali um momento crítico na pandemia em que havia muito medo e eu acho que muitas pessoas sentiram algum conforto ou de... Às vezes até sentiram mais de estar a passar a mensagem do que as pessoas que estavam a receber a mensagem, né? Eu vou escrever, está tudo bem, o pessoal, vamos pôr aqui cartazes na rua, etc. Mas muitas vezes o inimigo exterior é a melhor forma de unir as pessoas, né? Sim, a minha questão, o efeito disto é que eu bebo 2 cervejas com os meus amigos no primeiro dia que posso ir para uma esplanada e voltei à minha vida normal. Claro. Não sei. Não sei se voltas à tua vida normal, porque a coisa vai ficar lá. Vai ficar lá. Mas eu acho que temos que sentir outra vez o medo para... Mas em direção a quê? Porque há várias coisas, não é? A questão com o medo também foi injetado. Há muito tempo que eu não sentia medo. Há muito tempo que eu não sentia medo na vida. Mas repara, o medo também foi injetado. Ou seja, houve também... Não sei se foi feito de propósito. Foi potenciado para pôr as pessoas em casa, óbvio. Para pôr as pessoas em casa, para as pessoas se isolarem, etc. Não sabíamos o que era, quem está acima de nós. Não é? Exatamente. Estava a gerir uma coisa que não sabia o que era, não tinha dados. Gerir sem dados, como vocês sabem. É combater um vírus, é como combater a radiação, não é? A gente não sente, portanto, mas ela está lá mas a tem radiação, a sua ação. Hoje conhecemos alguma coisa sobre a radiação. Naquele momento, sobre aquele vírus não sabíamos nada, como as reações que tinha nas pessoas, como se propagava. E houve uma reação da comunicação social muito histérica e das redes sociais, também foi comandado pelas redes sociais. Houve uma reação da comunicação social, ponto. Sim. Histérica está sempre lá. Ok, mas as redes sociais contribuíram muito para isso e, portanto, houve aqui diremos uma sequência. Sim, foi exponencial. Foi completamente exponencial. Foi imagens que vinham de Itália que nos escandalizavam. Quando eu vim de Singapura nesse janeiro. E já estive em Singapura, em Indonésia e mais outro na Tailândia, e já as notícias na televisão já se falava da China. Na televisão asiática já se falava do Wuhan e já se falava da China. Eu vim, sei lá, acho que é cá dia 15 ou 20 de janeiro desse ano. E as notícias aqui começavam a surgir sobre o que estava a acontecer lá. E eu tinha acabado de chegar e tive vários amigos que me perguntaram como é que ele estava lá, o que é que eu disse? Aquilo na Europa não tem problema nenhum, que ele teve aqui as condições de higiene. Portanto, fui desses anormais que disse, não, tranquilos da vida, quer dizer, aquilo lá, as condições de higiene, o vírus propaga-se, na Europa não tem problema nenhum. Uhum. No fim de semana a seguir, no final de janeiro, ainda foi para Madrid e não sei o quê, como se não se passasse nada. A meio de fevereiro estávamos todos a ver as imagens de Itália e eu era dos que dizia... O que é que se passa? Pois... Mas eu penso que essa mensagem de vamos ficar tudo bem era uma mensagem, penso eu, de tranquilizadora, para procurar tranquilizar de alguma forma. Portanto, era para tentar acalmar. Agora, que as coisas vão ter consequências extraordinárias, não é? Portanto, acho que nós vamos lembrar no mundo antes da pandemia e pós-pandemia. Romântico em relação não, mas eu não estou a falar em romantismo. Eu tenho aqui uma grande visão. Espera aí, mas eu não estou a falar em romantismo, não estou a falar em termos de que vamos ter um mundo mais verde. Vai ficar melhor. Eu não estou a dizer nada disso. Estou a dizer que vai ser diferente. Vai ser diferente porque tu tiveste uma aceleração do ponto de vista de um conjunto de fatores gigantesca, não é? Portanto, sim, já os hábitos das pessoas mudaram e os hábitos de consumo mudaram. Os hábitos mudaram completamente. Criaram-se mercados novos, restaurantes virtuais. Existem hoje em Lisboa. Em termos de digitalização, nós avançámos 10 anos em muito pouco tempo. Não criámos nada de novo. Nós, com o próprio Virtual Arena, a gente perguntava, o Virtual Arena, isso, mas lá está. Um empreendedor por aquilo. Mas atenção, acho que fenómenos deste tipo não criam coisas novas, não fazem isso. O que fazem é aceleram as tendências. Portanto, nós já tínhamos uma tendência, já tínhamos várias tendências. E o que a pandemia fez foi acelerar essas tendências. De acordo. Matar umas coisas mais cedo, que iam morrer à mesma, exatamente. Não é? E exponenciar outras que iam acontecer mais tarde. E foi isso que aconteceu. Claramente de acordo, e esse é um ótimo raciocínio. E inclusivamente em termos mentais, exatamente a mesma coisa. Se nós dizemos, as pessoas se calhar vão ser mais introspectivas e ter maior preocupação com a família e vão dar mais valor a isso. E a saúde, etc. Portanto, isso também era uma tendência que já existia então, também acelerou. De acordo, e esse é um ótimo raciocínio, um ótimo racional, e estou 100% subscrevo por baixo. A minha questão é, como espécie, isto tornou-nos melhores
Isto vai fazer com que aquilo que eu dizia. Nós somos iguais. Somos a mesma coisa. Somos iguais. Não mudamos por causa Eu disso. percebo a pergunta que estás a fazer. Não é nós, isto uniu a humanidade e agora tudo vai ser mais. A mim preocupa muito uma coisa, que é cada um de nós. Nós somos iguais há 2000 anos. Ou mais do que isso, não é? Mas, a única coisa que mudou há 2000 anos é que passámos a ter uma instituição que nos tentou dominar, não é? A Igreja Católica. Não, mas há 2000 anos porque a gente já temos escrito a partir daí, não é? Portanto, aí conseguimos perceber o que é que eles pensavam, o que é que discutiam, quais eram as preocupações que tinham. E são as mesmas. A mesma história da rede social das senhoras exatamente, são as mesmas. Aqui. Não mudou nada aí. Das coisas que mais me põe a pensar, não tenho grande capacidade para pensar e poucas vezes o faço, mas das poucas vezes que fico a pensar é como espécie. Não existe nenhuma figura. Eu sou um grande fã do Obama e acho que foi o maior líder que nós tivemos, como sou um grande fã de Churchill e ele tem várias frases de Churchill que são muito importantes nos dias de hoje. Mas põe-me a pensar, como espécie, como humanidade que habitamos este planeta, nós falta-nos uma liderança, falta-nos uma estratégia. Andamos todos aqui a falar de coisas e juntam-se uns países para falar sobre a importância do clima, sobre a importância da sustentabilidade, sobre a forma como, e isto vai ter que ser uma discussão muito em breve, o consumo, como consumimos coisas, abandonamos o granel e tudo tem também embalagem. É curioso o que estás a dizer, mas repara, nós como espécie somos uma espécie predadora. Pois, mas agora percebemos também que podemos ser comidos por um vírus. Pois, mas espera aí, nós somos predadores, nós vamos comer o vírus, não há problema. Isso também vamos resolver isso. Isso já está visto. Somos predadores de nós próprios. Nós somos predadores de nós próprios, ou seja, somos a única espécie que destrói a própria espécie. E a sua própria existência. Mas acima de tudo destrói a sua própria espécie, não é? Tu não tens outras espécies que destruam as suas próprias espécies, destroem outras espécies, não é? O ser humano não. O ser humano destruiu todas as espécies. No limite, lutam por territórios, mas não é até à morte. Ou por territórios, ou por fêmeas, ou seja, aquilo que for, não é? Mas não é matar por matar. Por fêmeas também sou capaz de matar, mas... Sim, nós também temos alguma similaridade com isso. Simplesmente somos muitos mais. Mas estamos aqui estamos a brincar a falar de coisas muito importantes. Não, por isso é que tu não podes ter uma estratégia. Ou seja, nós vamos ter que evoluir tanto em termos de estrutura social, e em termos de indivíduos e a nossa forma de ver a sociedade. Vamos ter que mudar esta estrutura social. Vamos mudá-la certamente, como já mudei. Ou seja, a estrutura adapta-se, são passageiras, não é? Mesmo esta questão dos Estados e dos países. Os países é uma coisa que tem muito poucos anos, não é? Sim, e que para mim também tem uns dias contados. Escuta, repara, nós, países como a gente os conhece agora... 1000 anos. Nem tanto. Não. Quais 1000 anos? Não, temos algumas culturas milenares. Temos culturas milenares, mas não temos países há 1000 anos. Quer dizer, no fundo, nós ainda há muito pouco tempo havia cidades-estados na Europa, não é? Uhum. Eram cidades-estados e senhores feudais e tinham reis, portanto não eram países. E, portanto, esta estrutura mesmo em termos geográfico, em termos social, também pode mudar e vai alterar. Mas só consegues ter estratégia quando tens uma união em alguma coisa, não é? Portanto, por exemplo, esta coisa que nós chamamos de Europa... Tu tens uma estratégia global, o Papa define uma estratégia, não é? Ou seja, tu tens alguns elementos a esse nível que definem coisas que são... Sim, que tentam inspirar, mas depois não têm função executiva, não é? Portanto, que é o problema de ter um António Guterres. Eu sou cheio de orgulho de ter o António Guterres, mas na verdade, o que é que ele consegue fazer? Inspirar. É o soft power. Pronto, mas... É o soft power. Que funciona pouco, não é? Que funciona pouco. Na verdade, quando é preciso... eu também, o poder da mente tem muito poder, não é? Mas eu não mexo um saco de cimento, tenho que lá pegar nele para o levar, não é? E o que nos anda a faltar é a gente que pega nos sacos, não é? Falta-nos uma estratégia global, não é? Até mesmo olhando... Mas mesmo tirando a humanidade, tipo, nós em Portugal falta-nos uma estratégia, não é? Em que é que nós investimos? Onde é que nós vamos? Eu no outro dia li um cientista francês que, a propósito do Elon Musk que estávamos a falar, estava a dizer que o Elon Musk está a colocar muito esforço em termos de ir a Marte e de colonizar Marte, não é? E ele dizia, ele é geofísico e disse, não é possível colonizar Marte, né, na opinião dele, portanto, isso seriam precisos milhões de anos para a humanidade conseguir colonizar Marte, porque era preciso terraformar e, no fundo, criar outras condições. Os recursos que vamos gastar em ir a Marte deviam ser aplicados para nós salvarmos a Terra, não é? Portanto, porque aqui sabemos que conseguimos viver e que podemos viver certamente. E os custos que temos para transformar a Terra para ela ser habitável e não ser destruída, são muito menores do que aquelas que vamos ter para transformar uma coisa que é completamente hostil
à vida, não é? A não ser que no objetivo de quem tem uma visão como Elon Musk e não é o único a ter essa visão de colonizar fora da Terra, seja, aqui está perdido. A única forma que eu tenho... Não está perdido. Não, o objetivo do Elon Musk é plano B. Mas isso que vocês estão a falar é o mesmo pensamento que tinham quando nós nos sentávamos nas nossas caravelas e íamos para outros continentes. É tipo, a descoberta do novo. estão a investir em caravelas, que era um investimento brutal, já agora na altura, e estão a ir para outros continentes para quê? Vamos arranjar as coisas aqui. Posso usar o mesmo argumento mas o procurar o novo é sempre para tentar fazer diferente e, por exemplo, eu tenho quase a certeza, nós os três, isso vai permitir-nos até desenvolver tecnologias que nos vão ajudar para outras coisas. Não tenho além disso, mas eu tenho a certeza que se nós os 5 estamos nesta sala, ou vá, para dizer que somos muitos, esta produção toda de 20 pessoas está nesta sala. Estas 25 pessoas. Se fôssemos colonizar Marte, uma coisa mais perto, vamos colonizar a Lua, para não ser uma viagem logo tão grande. A Lua que a gente conhece, porque desde sempre a fomos vendo, o Marte só vi nas fotografias, não é? Nós íamos chegar lá cheios de medo. Íamos pensar muito mais sobre tudo aquilo que íamos fazer. O que leva a cometer estes erros sucessivos à face da Terra, dos abusos na ecologia, na sustentabilidade, é a confiança que vamos ganhando aqui. Nós já habitamos isto há milhões de anos, está tudo bem. Quando somos postos fora da nossa zona de conforto, nós somos muito mais... meditamos muito mais sobre as coisas, pensamos do zero. E eu acho que esta ideia, que eu espero que a gente ainda possa ver todos nesta geração, de colonizar, eu acho mesmo que isto vai acontecer. Não sei se começamos por colonizar um planeta, se começamos pelas estações espaciais, onde se calhar vai viver uma colónia de 100 ou 200 pessoas e onde vamos fazer algumas experiências assim. Isto parecia ficção científica há muito tempo. Eu acredito claramente que isto vai acontecer nas próximas décadas na nossa existência. Isto vai nos permitir, se calhar, evoluir como espécie de respeito, e porque há de morrer algumas pessoas neste caminho todo, e se calhar vai nos pôr a pensar como espécie, que eu acho que é o que nos faz falta. Andamos cada um, e depois tem outra coisa que me assusta muitíssimo, que é, as pessoas não têm uma estratégia para a própria vida. A grande maioria das pessoas não tem uma estratégia para a sua própria vida. Como é que depois no coletivo nós vamos ter, não é? Tu estás a apelar um bocado àquela questão que é, tu aqui és alentejano, em Paris és português. Claro. Não é? E nos Estados Unidos é europeu. Ou nos Estados Unidos és europeu, não é? E lá você é só um humano. E lá vais ser terreno, não é? E eu acho que nós precisamos de uma invasão extraterrestre, no fundo. Isso também ia contribuir muito. Se vier um inimigo comum a todos nós, não é? Se calhar até a Rússia e Estados Unidos iam fazer um consórcio para nos defender como terra. Mas um bocadinho esta conversa, sem grande intelecto, porque eu não consigo ter, mas o que eu acho é que como espécie precisamos de acontecimentos à escala. Estava a ouvir, eu sei que fica bastante bem citar cientistas franceses, lamento não os ler, vou citar só um podcast português e o Bitol, que vais citar o Bitol. O João Miguel Tavares, que dizia há dias que quando aconteceu o 11 de setembro foi um bocadinho começar este século, não é? Porque até aí não tinha começado. E os historiadores, é o Pedro Mexia que disse isto. E quando caiu o muro de Berlim, fechou-se o século passado. E a maioria dos historiadores achavam que a história tinha acabado aqui, que caiu o muro de Berlim, está tudo muito bem, veio o 11 de setembro, houve mais um facto histórico, mas tivemos 20 anos sem acontecer nada, quase 30, sem acontecer nada de especial à face da Terra. E os historiadores andavam todos muito descontentes com as profissões, que não acontece nada de relevante hoje, esta paz social, isto não dá trabalho aos historiadores, não é? Por acaso, esse pessoal esqueceu-se de uma coisa incrível, é que tivemos a guerra na Jugoslávia, que foi a primeira guerra na Europa. Mas depois de muitos anos. À escala global, acaba por não. A Jugoslávia não é sexy, não vê nos Estados Unidos, os americanos não sabem onde fica a Jugoslávia, não é? Portanto, não fazem ideia, eles também não sabem onde fica. Uma cidade num estado qualquer. Mas para dizer que depois, agora veio a pandemia e vem mais uma data de coisas, e isto é outra vez mostrar que os factos continuam a acontecer, os factos históricos. Nós vamos estudar isto durante as próximas décadas, vai ser estudado os nossos comportamentos sociais nesta altura e que alterações é que vieram para ficar e não vieram. E o que eu acho que nos faz falta como espécie são grandes acontecimentos à escala, uma coisa que una
tudo, sei lá, explodir um foguetão a caminho da Lua, uma coisa. Eu estava à espera, não estava nada à espera, deixa-me bater aqui. Com o Elon Musk e que o Richard Branson naquela primeira viagem acontecesse uma coisa qualquer. Isso só ia atrasar as viagens ao espaço. Mas não estou a espaço. dizer nada disso, não queria nada disso acontecesse. Mas a última vez que eu acho que me parei assim, já trabalhava como jornalista, trabalhava Estás a como dizer estagiário. isso que tu. Mas Eu acho- desculpa, Não, para dizer que Mas 11 de setembro foi assim a última vez que eu. Mas eu acho que isso é romântico. Nós olhamos para trás e vemos esses acontecimentos e hoje em dia olhamos para esses acontecimentos como um marco e etc. Mas no momento... No momento do 11 de setembro, eu Não lembro-me. sei. Eu já trabalhava na altura. Eu também como lembro-me do 11 de jornalista. setembro, não achei assim nada de Mas eu fui a especial. correr para a redação e aquilo foi ali. Mas estava em repara, casa. tu estás a manifestar uma ansiedade, não é? Que eu não sei se tu manifestarias há 2 anos atrás, Pois claro que não. não é? Claro Ou seja, que não, só que isto e isso, essa ansiedade. potenciou esta ansiedade também. Exatamente, Cresceu. ou seja, tu a manifestares essa ansiedade, estás a falar aquilo que nós estávamos a falar há pouco, que é, estão a surgir outro tipo de preocupações e as pessoas procuram posicionar-se de uma forma diferente na vida e na sociedade. E isso é um fator muito importante de mudança. Para onde é que isso vai mudar? Vai mudar para aquilo que os Que a sociólogos... sociedade fizer. Sim, mas provavelmente as coisas só vai acentuar as tendências que nós temos atualmente. Não vai acontecer nada disruptivo a esse nível, não é? A disrupção é pela velocidade com que as coisas acontecem. Sim, Foi o que completamente de aconteceu. acordo. Portanto, e quem não perceber isso está tramado, porque isso vai influenciar, isto está a influenciar os negócios, está a influenciar Mas a mim todas as desculpa relações interromper, mas interpessoais. A mim assusta-me um bocado que, por exemplo, a pandemia é um vírus que ataca o ser humano. Não escolhe raças, estratos sociais, não escolhe. Eu que fui um anormal a dizer que isto na Ásia era por causa das condições de higiene, estava completamente enganado, também não percebo nada de vírus, nem quer perceber, mas tinha a minha opinião, como tenho opinião sobre tudo. Não, é como verdade o óbvio, que não é? disseste, porque Achava- todo o isolamento que houve é uma condição de higiene, Sim, no limite, sim. não é? Isto era, eu acho que Andar de máscaras é uma questão de higiene. era portanto, muito mais saudável se cada um tivesse. Aliás, até tenho a teoria que havia gente que devia continuar a andar de máscara, que fica muito mais favorecida, mas pronto. Era Então- um favor que faziam a todos nós. Mas para dizer É que fácil, pá, elegermos um partido da Jihad Islâmica. aquilo que me assusta bastante é, no momento de vírus e de uma pandemia global e de um ser humano a ser atacado por uma coisa que desconhecia, e nem aí nós nos conseguimos unir. Pois não. Há regras diferentes, a cada país acha uma coisa e aqui o vírus até às 8 da noite pode ir aos restaurantes, a partir das 8 da noite não pode ir aos restaurantes, e o vírus no outro lado precisa de máscara e não precisa. Não houve consenso geral numa questão que estava a atacar a humanidade. Não há aqui culturas, raças, não há eu sou mais alto, sou mais é igual. Portanto, o vírus atacava igual e nem aí houve consenso. Vocês já imaginaram? E depois houve o insólito, corremos todos ao papel higiênico. Eu também nunca consegui perceber essa mania de correr para o papel provavelmente- higiênico. Eu tenho bidé em casa, portanto, Pois. se acabar o papel higiênico não é o fim do mundo Não, para eu mim. não sei se Já tu- tem muito mais se acabar a massa. não é? Nós temos memória curta, mas logo no início da pandemia houve desvios de aviões com equipamento médico. Exatamente, Não é? portanto, imagine, Portanto, isto vem de acordo ao que eu ia dizer, que é, imaginem que isto era por alimentos, que esta guerra não era por vacinas ou por equipamento médico, era por alimentos. Estava a escassear uma coisa qualquer à face da Terra. muita gente ia morrer à fome, de Não, certeza. e isto ia dar numa guerra mundial, não é? Não tenho dúvida nenhuma. Portanto, se foi o que foi, por desviar ventiladores e não sei o quê, imaginem que- Máscaras e luvas. Mas isso este significa... sentido de união e de falta de gestão global e falta de um líder, devia haver um presidente do mundo. Eu votava para um presidente do mundo. Para a junta de freguesia às vezes não voto, mas para o É mundo muito votava. difícil porque todos somos muito diferentes, as culturas são muito diferentes e encontrares alguém que consiga unir as culturas todas. E voltamos ao Ainda início. falta. Se o ser humano é um ser predador, não é? Epá, acaba por se organizar em torno de... Vamos sair daqui a pensar, nós não valemos nada. Não, por acaso, Não, eu em torno até de sinto, comunidades, não é? eu até sinto que a humanidade está a caminhar exatamente no sentido contrário de um presidente universal. Não, isso tenho a certeza. Está a caminhar no sentido de, na verdade, partir países Claro. e termos comunidades mais pequenas. Porque Depois é muito mais. Aliás, nós próprios em Portugal temos o movimento da regionalização, não é? Que se Sim, chama. sim, e acho que está no Que é tirar poder central para dar mais poder Sim, sim, ao vai poder acontecer local. no governo socialista. Certo, então esses são os movimentos que estão a acontecer. E se tu fores ver na Catalunha o que é que se está a passar, no norte de Itália e no UK, é pá, montes de exemplos em que nós estamos a segregar e não a juntar mais. Para mim não faz qualquer tipo de sentido. Para mim não faz muito sentido. Faz, sabes porquê? Porque lá está, é aquela coisa que tivemos a falar em termos de famílias, etc. Porque hoje em dia já não é necessário fazer parte de um país muito grande para sobreviver.
Portanto, ou seja, uma região pequena pode ser independente sem ter medo de ser conquistado pelo vizinho. Isso ainda bem. Estás Isso a ver? ainda bem. Mas para Portanto, mim... antes isso não acontecia. Aliás, os países uniram-se para se defenderem, não é? Mas eu, por exemplo, sou completamente a favor de um Estado federativo como o americano. É muito difícil a União Europeia alguma vez fazer concorrência aos Estados Unidos quando as questões que são importantes para mim não são as sociais. Quer dizer, se aqui se pode conduzir com 18 e no outro com 21, se aqui se podem casar pessoas do mesmo sexo, que é outro tema que podemos falar sobre a visão que tenho sobre a homossexualidade e sobre a sexualidade. Mas a mim chateia muito pouco se na Holanda se podem casar ou se pode fumar ou se não se pode fumar. Chateia muito mais nas questões importantes como as económicas que eu tenha uma união económica e depois o ordenado mínimo seja diferente de país para país e as coisas custem preços diferentes. Eu nunca vou conseguir. Os Estados Unidos estão unidos nas questões fundamentais, que são as económicas. Não, eles têm à partida uma base muito maior do que isso, que é a língua. Esse é o maior, é o maior bloqueio da Europa. Tem a língua, tem um passado comum. Universal. Tu vai aqui à Espanha e ninguém fala inglês. Portanto, já não é bem assim, mas calma, sim. Felizmente eles ainda é assim, ainda é muito assim. Sim, mas fala muito menos gente inglês. Sim, eles têm a mesma história, têm a mesma cultura. Não é? Desde o início, ou seja, é um país que aquilo fez-se reset, não é? Aquilo foi do nada. Aquilo é um continente. Há 200 anos eles não existiam, não é? Extraordinário como chegaram líderes do mundo. Ok, não é? Agora podem ser ultrapassados pela China, pronto, vai acontecer. Mas podem ser. Mas tens esse problema, ou seja, já foram criados de raiz, é sempre mais fácil. E nós passamos historicamente é sempre a mais vida fácil, todas as lutas. como tu sabes, é sempre mais fácil construir de raiz do que reconstruir, recuperar edificado, não é? Que é a mesma coisa. Temos que fazer um team building aqui na Europa, vamos todos para aí andar de barco e saltarem, não é assim que se faz os team A buildings? questão é que as diferenças já são demasiado grandes e nós para chegar lá temos que ir com uma estratégia. E isso não existe. E a verdade é que nós tentámos fazê-lo e para mim os resultados estão à vista. Sim, nós estamos a andar para trás. É que provavelmente o que vai acontecer, um gajo pode falar sobre o futuro. Não, sobre o futuro podemos inventar aquilo que quisermos sobre o futuro. Mas cá nós temos que dividir a Europa toda em bocadinhos pequenos para depois voltar a unir tudo. Vai ser mais fácil. Quando percebemos que é uma porcaria estar isolados. Não, é porque depois vai ser muito mais fácil unir. Porque hoje em dia tu tens entidades que compõem a União Europeia que são entidades muito grandes. Uma França, uma Alemanha, uma Espanha mesmo, o UK já não é, porque já saíram, não é? Portanto, e quando tu falas em termos de união, obviamente tem-se depois os interesses de cada um dos países. Se cada um destes países se dividisse em pequenos e fossem todos pequeninos, sozinho, era muito mais fácil unirem-se todos depois, não é? Porque percebem que aliás, que é o que vai acontecer com o UK, não é? Há de perceber. A lógica faz sentido, mas depois se olhares para a Catalunha, por exemplo, joga contra isso, não é? Se a Catalunha saindo de Espanha tem um poderio económico, só eles, muito grande. Sim, mas o que é que faz com isso se não puder transacionar os seus produtos livremente, se não tiver a circulação livre de pessoas, se não tiver um mercado aberto? A questão é que podes transacionar livremente até um certo ponto. Não, vamos ver o que vai acontecer com a economia. Mas isso é interessante, nós estamos a falar porque é assim, quando a gente planeia, mesmo em termos, se voltássemos às marcas e do negócio, não é? Nós temos que ter uma perspectiva de para onde é que as coisas vão, não é? E sobretudo, além de ter a perspectiva de para onde é que as coisas vão, sobretudo temos que ter uma perspectiva clara sobre quais são as ansiedades das pessoas, não é? E como é que as pessoas perspectivam o futuro. Porque as pessoas também perspectivam cada um o seu futuro. Eu gostava que perspectivaem mais, que é aquilo que me assusta bastante, é que a falta de estratégia que as pessoas têm e depois isso se vê sem fenómenos como assistimos à extrema-esquerda na Grécia há mais ou menos, deve estar a fazer 10 anos do Syriza, ou 8 ou 7, ou assim uma coisa, de que foi um boom na Grécia, então já toda a gente achava que a Europa toda ia virar à esquerda, porque aquele fenómeno estava a conquistar o governo. Quando chegaram ao governo percebeu-se que pronto, eram só mais um partido que quando chega ao arte da governação não cumpre com o que diz, porque é impossível e portanto distinguiu-se, o partido distinguiu-se. Também tiveram a certeza de criar as condições para que eles fossem obrigados a fazer o que eles queriam. Porque lá está, porque o sistema causa isso. Portanto, lá está, daí tu não conseguis unificar as coisas. Esquerdas. Tu traz agora um país mais pobre, não é? Aliás, nós vemos isso com as questões da imigração que existem na Europa. Qual é que é o nosso problema com os imigrantes? Que vêm-nos roubar os empregos, que vêm-nos roubar... Nós precisamos da imigração, precisamos sempre. Pronto, mas olha os problemas que nós temos com a imigração na Europa, não é? Lá está. E vamos unir as coisas como? De repente as pessoas todas podem circular? Mas tu foste buscar um exemplo interessante, porque nós agora se cá vamos assistir... Vamos buscar coisas interessantes, fiquem a saber. Mas atenção, eu penso que a esquerda acabou de ganhar as eleições na Noruega. Histórico também. Não é? Portanto,
que é uma mudança significativa e provavelmente vai acontecer E na Alemanha. Exatamente, e na Provavelmente Alemanha vai acontecer na Alemanha. é o que tudo indica. Portanto, quem tem negócios com a Alemanha vai ter que começar a pensar o que é que vai mudar, não é? Aquela economia, aquela super economia focada sempre em números, em resultados, que até era bastante social. Portanto, a Alemanha foi o país que acolheu mais imigrantes, porque acho que também tinham ali uma responsabilidade que lhes fazia, a moral que lhes fazia receber imigrantes, e vamos ver o que é que vai mudar e como é que as coisas vão mudar. Mas o que me preocupa, e este é que é o racional, porque não é tanto direita e esquerda, é a volatilidade com que o povo, e o povo aqui é a população no geral, como é que todos nós nos deixamos levar por alguma demagogia sem pensar muito naquilo a médio prazo. Aconteceu isso na Grécia, arrebentou, aconteceu em Espanha, o Iglesias pura e simplesmente teve de desaparecer da política, porque apelava a uma esquerda que depois era completamente caviar e foi apanhada em uma série de casos pessoais, que é apelar a uma coisa e fazer outra, não é? Que comprou um duplex de 1 milhão de euros no centro de Madrid, quando apelava que, enfim... Mas eu acho que isso também tem a ver, não sabes com o quê? Com o alinhamento de incentivos que nós temos no poder. Portanto, as ou com a pessoas, necessidade de acreditar em as alguma pessoas coisa. que nos governam, repara, se tu és um deputado na Assembleia da República, se o país estiver melhor ao fim de 4 anos ou se estiver pior, qual é a diferença para ti? Em termos de incentivos, Essa qual será é uma que é a grande discussão, diferença? porque eu acho que a política é muito mal paga e é difícil ter qualidade na Eu política. iria chegar lá, mas a diferença é zero. Claro, não há objetivos. Se tu fazes um bom trabalho ou se fazes um mau Devia ser trabalho, premiado por isso, e premiar é dinheiro. é zero. Portanto, ao não haver um alinhamento de incentivos, onde é que as pessoas vão buscar incentivos? Vão buscar onde podem. E onde é que eles podem? Nas coisas que têm que fazer com os privados. Quando os privados têm interesses E depois e aí lhes podem instala-se a pagar corrupção, taxas. É direta corrupção. ou indireta. Direta ou indireta. Claro. Corrupção, por nível ou não. É corrupção na mesma quando eu estou ali a aprovar umas leis e depois vou trabalhar para os beneficiários É dessas corrupção. leis. É completamente É aberto. corrupção de valores, se quisermos. Não é criminal, mas é de corrupção. valores. E infelizmente a política, por ser mal paga, porque é bastante mal paga, o deputado ganha o mesmo que um quadro médio de uma empresa de média dimensão. Portanto, não podemos exigir que haja... Eu não vou dizer falta de qualidade porque não quero chegar aí, mas que haja um empenho nesse tal benefício que podem ter a nível pessoal, porque na vida andamos todos aqui, digo eu, é este o objetivo do elevador social, é conseguir conquistar alguma coisa de melhor de chegada do que à partida. Certo, Não só que conquistar o melhor para todos dá muito mais trabalho do que conquistar o melhor para mim, especialmente quando eu tenho poder. é? Pois, E infelizmente. portanto, acaba por ser o caminho mais fácil. O caminho com menos resistência é, ok, passa para ali para aquela conta e a gente resolve aqui o problema. Tu consegues construir a estrada na mesma, não é? Então vá, constrói, E fica depois mais caro que se distrai o lixe. povo com os temas sobre se pode haver casamento homossexual, a eutanásia e não sei o quê, que são coisas que estão completamente, para mim são discussões que não fazem sentido nenhum. fazem sentido nenhum, quer dizer, Exato. então eu até acho que o casamento devia ser a lei devia dizer que o casamento é entre 2 ou mais pessoas, quer dizer, Às quem é o vezes Estado para se meter dentro de um Fico casamento. parvo com Se- os esterismos da comunicação social, como tu dizes às Claro. vezes, e abrem telejornais com notícias e já. Who fucking cares? Tipo, óbvio. Para mim isso nem sequer é questão, isso é notícia. Nós temos tantos problemas que temos que resolver que Ter são tão ver, mais importantes. Imaginem, eu não sei se isto faz sentido para o tema que estamos a falar ou não, se eu tiver a dizer coisas que fazem muito, vocês sentem-se à vontade, isto é vosso, para me cortar a palavra, mas um político como o Paulo Rangel, porque tem inspirações a ser líder do PSD, ter que vir a um programa de televisão, porque estava a ser atacado por um jornal de esquerda, estava a ser atacado sobre as suas orientações sexuais. Ter que vir a um programa falar sobre isto, para mim, é de uma sociedade que não evoluiu. Para Porque mim, eu tenho que- eu não- oh, Bruno, eu acho que quem cometeu o maior erro foi foi ele ele. próprio, óbvio que sim, porque ele não tem que dar Isso não satisfações. interessa a ninguém, meu. Ele O pode dia- dizer, sim, sou homossexual, ponto final, parágrafo, tem que Pronto. estar uma entrevista inteira a falar sobre isso. Eu tenho que voltar a um tema mais atrás ainda, que é, eu só acho que a sociedade evoluiu quando nós tirarmos o prefixo homo ou hetero da palavra sexual. Não existe homossexualidade ou heterossexualidade, existe sexualidade, ponto. Isto é tão antigo na humanidade, em que homens dormiam com homens, com mulheres, dormiam com 2 mulheres, com 2 homens, dormiam com quem queriam, que nós agora... Dormiu com o cavalo. Dormiam com quem lhe apetecia. Com mas as cabras. Nós agora... Toda a gente já dormiu com uma cabra, não é? Agora, esta ideia, numa sociedade tão evoluída como temos agora, de que nós temos que arranjar aqui, mas atenção, que a comunidade homossexual, grande parte dela é responsável por esta... Eu percebo que houve alguns foram ostracizados e precisaram, palavras difíceis desta hora já fica difícil também, foram ostracizados e precisavam de se emancipar, mas não foi a maneira correta, porque para mim, ninguém tem nada a ver com o que cada um faz na sua sexualidade.
E se é casado com um homem, porque a lei também acho que devia dizer isto, o casamento é entre 2 ou mais pessoas, o Estado não é ninguém para se meter dentro da minha casa. Se eu quiser viver bem com mais um homem e uma mulher, se tivermos os 3 de acordo e em equilíbrio, quem é o Estado agora para dizer que nós não podemos ter os 3 os mesmos direitos futuros sobre a vida de cada um? Sim, mas o problema não tem nada a ver com isso. Sim, tu tens razão, mas o problema aí é um bocadinho outro, acho eu. Que é, o Estado não tem nada a ver, mas o Estado mete-se nisso. E se o nosso Estado não se mete nisso, ou nos Estados europeus isso não é um problema, no Irão és condenado à morte, não é? Portanto, para a homossexualidade. Temos problemas muito maiores para resolver na Terra, claro, Não é? temos, Portanto, mas para mim os exemplos não são esses, não é por eles estarem mal certo. que aqui não se deve mudar as coisas. Sim, para mas mim eu estou a aqui- dizer, há determinadas coisas que nós assumimos como sendo normais E que noutros países não são. e que noutros Claro, países são mas para longe mim esse disso. não é o exemplo. Para mim esse não é o exemplo. Para mim o exemplo é a necessidade que ainda temos de publicamente falar sobre a sexualidade, e eu vou dizer sempre isto a partir de agora, sobre a sexualidade de alguém. O que é que isso interessa? Se eu vou a um médico, o que é que eu quero saber da Mas sexualidade também é o do teu- médico? Olha, Sim, pela tu não- mesma razão que tu no início do podcast dizes que tens curiosidade em saber quem dorme com quem. Mas essa curiosidade, Exato. essa curiosidade, mas não tem, É mas curiosidade. não tem a ver com o género, é curiosidade de saber quem dorme. Não se Exatamente, é dorme com um curiosidade. género ou outro. Olha, ele dorme com homens, pronto, ok. Não, essa é a minha curiosidade. Não. Eu sei. Com que homens é que dorme? Que isso é que eu gosto de saber. Porque é que escolheu pronto. aquele? Então isso Ou fica com para a que próxima mulheres- entrevista dele. Ou com que mulheres é que dorme? Não é tanto que género. Então é, vais ter que o entrevistar. Claro, é para perceber o estilo. Para perceber, gosta deste tipo. De homens ou de mulheres, é completamente indiferente. Mas quando vão a um Sim, médico mas- ou a um advogado, não Mas quer a saber de verdade é sexualidade que as para pessoas que vivem esses problemas de Mas bem pessoas que apanhado. não aceitam, pessoas que não aceitam a sua sexualidade ou não aceitam a sua raça, seja o que for, as pessoas realmente vivem com esses problemas e têm problemas no seu dia a dia de outras pessoas que não conseguem compreender e que ativamente querem demonstrar o seu desagrado pelas escolhas. Claro, e isso foi importante. Esse E caminho que muita nós gente tem feito. os três estamos aqui sentados e para nós é normalíssima a sexualidade de Não uma é um pessoa, ponto sequer. a raça, nem sequer se Claro, fala não é um nisso. ponto. E sobre as mulheres e os homens e a igualdade, isso para mim também não é um ponto, Olha, para mas mim é vou- claro assente, mas vou- isso existe. Mas voltando ao nosso tema que tem Há um a ver negócio com que isto. faz com isto. Não, voltando ao tema que tem a ver com isto, que é o seguinte: as pessoas procuram sentir-se em conforto, não é? E portanto, estás a falar, Procuram aprovação estamos a também. falar com o marketing é a sociologia, não é? Uhum. Portanto, é comportamento social. As pessoas na vida social procuram conforto e aprovação. Portanto, se eles, por isso as pessoas gostam de ser normais. E por gostarem de ser E a normais, publicidade, a seguir podemos acaba o raciocínio. pronto, e por quererem ser normais, é que votam no partido mais votado, seguem a orientação sexual, O que é que é o normal? é o normal, aquilo que as pessoas É o pensam que é o a maioria normal. faz. Mas o que é o normal? É o que a maioria faz. É o que a maioria Não sei faz. se é. É. E a publicidade tem feito um caminho muito grande. Mas Tem feito um caminho muito grande a normalizar essas coisas que têm que ser normalizadas, que é a diferença. O que tem que ser normalizado é a diferença. Eu tenho que aceitar que vocês aqui dá para ver. Se eu tenho, não tenho nenhuma tatuagem, Então eu à vista, direi mas de posso tirar outra- a blusa. Escuta, eu retiro- se eu eu tirar, retiro- vou ficar eu- impressionados. Mas para passar o meu raciocínio, eu retiro o normal. Então eu sigo o caminho da maioria. As pessoas gostam de estar com a maioria. Por gostarem com a Felizmente maioria. gostam de estar cada vez menos. Porque Gostam, hoje gostam, somos a soma de muitos nichos. As pessoas- Não, há muita, Mas as felizmente pessoas há muita gostam. pluralidade e temos muitas Sim, vertentes. nota-se pelos resultados das eleições. Mas mesmo, Claro, mas claro, atenção, isso é um resultado mas também. mesmo na uma pluralidade estão com a maioria do seu nicho. Ou seja, Eu não concordo com isso. Porque tu tens- eu percebo o que tu dizes, mas o que eu quero dizer, eu concordo em parte com isso, e o que eu quero dizer é que as pessoas procuram um nicho com que se identificar, procuram pelo menos outra que a valide. Eu não quero estar sozinho em qualquer e coisa. queres a aprovação disso. E quero a aprovação nem que Entre seja os de outra teus. pessoa. Entre os teus. Mas hoje, sociologicamente, nós somos mais somas de nicho do que éramos antes. Está bem, Há temos cada vez mais a pluralidade, felizmente. temos a mais nichos. Temos Sim, mais nicho, então, temos mas isso é mais bom, nichos. isso é Ok. positivo para mim. Sim, mas Isso- dentro do nicho em que tu te posicionas, Procuras sempre uma aprovação. procuras a percebo. aprovação. Sim. Portanto, e isso é explorado pelo marketing, não é? E quando tu defines o teu target de marketing, Vais àquele nicho, vais a ou esse àqueles nicho dois e vais ou àqueles ver três. e vais ver Com o que é que ele se exatamente, identifica. Para exatamente dizer o que ele quer ouvir. Exatamente. Claro, esse é o segredo da publicidade e do marketing. Mas felizmente. Epá, finalmente chegámos ao segredo. Ao segredo estava muito Claro. bem guardado pelo, Mas é o segredo da pelo Bruno. política também, que é eu dizer às pessoas o que elas querem ouvir para votarem em mim, não é o que elas precisam, é o que elas querem ouvir. É esse o fenómeno do Chega, não é? O Chega vai buscar votos a todos os partidos. A ideia de que o Chega vai roubar votos ao CDS e ao Iniciativa, ou principalmente ao CDS,
para mim é enganosa, porque o Chega veio buscar os descontentes de todos os partidos e os contra todos. Em todos os partidos havia contra-sistemas. Gente que é contra o sistema. Estamos a falar dessa coisa por questões. Não, porque é sociologia também. Por sociologia, ok. Sociologia. Não é por questão política, sim. Não, a minha ideologia e aquilo que eu acho não tem nada a ver com isto. É só analisar um fenómeno político em Portugal que é o Chega, que quer queiramos, quer não. Que é um produto. É um produto de uma pessoa que a criou. O André Ventura é o criador do Chega e o Chega é a imagem do André Ventura. E que teve 10% nas últimas votações presidenciais. Portanto, perto de 500 mil portugueses votaram nele. Isto não pode ser ignorado. Para já temos que respeitar 500 mil pessoas que votam neles. A democracia, a pluralidade é isto. Mas depois podemos analisá-los. Não, a gente pode aceitar isso. Não quer dizer que a gente os respeite. Não quer dizer que estejamos de acordo. Eu aqui defendo muito a democracia e acho que enquanto o partido tiver... Outra coisa é se o Tribunal Constitucional lhe vai tirar ou não a licença. E que não estou com isto a defender partido nenhum. Estou a defender as regras da democracia. E são 500 mil pessoas que votam naquilo. O que temos que perceber é porque é que estas 500 mil pessoas, naquilo já estou a ser depreciativo que não quero ser. São 500 mil pessoas que votam no Chega. E o que temos que perceber... Mas porquê é que tu não queres ser depreciativo? Porque ideologicamente estou muito longe daqueles ideais. Mas, na verdade, isto existe no nosso partido, no nosso país, e não podemos olhar e... Sabe, às vezes isso é uma força para o partido. Desvalorizar assim e falar da sim e daquilo é que dá muita força. Eu não tenho aqui, e mais uma vez, não quer dizer eles, quer dizer, quando nós desdenhamos qualquer coisa, estamos a dar argumentos para quando do outro lado está um pensador, está alguém que comunica muito bem, como o líder do Chega, estamos a dar argumentos para crescer ainda mais com demagogia e com levar 500 mil portugueses a acreditar numa mensagem que não é verdade. Se o Chega algum dia chegar ao poder, não sei se acontece ou não, espero que não, mas se chegar ao poder, não vamos castrar pedófilos. Isso não vai acontecer. Mesmo que o Chega seja governo, não vamos fazer essas coisas. Acho que o Chega é mais um escape para as pessoas estão fartas da política. Exatamente, o que me faz pensar, esta minha análise, com respeito pelo partido e pelas pessoas que votam nele, é pensar porque é que votam nele, porque são os descontentes do sistema que estão em todos os partidos. Não se vão buscar 500 mil votos ao CDS, impossível. Vão-se buscar 500 mil votos ao PSD, ao PS e aos descontentamentos que existiam lá dentro. Porquê? Porque a política não responde aos problemas reais das pessoas. E depois vem alguém dizer qualquer coisa que é uma mensagem fácil, como, claro, o rendimento mínimo garantido. Eu posso entrar numa área que as pessoas já não têm interesse nenhum a ver, mas o Chega, que é política, mas vou só dizer isto, o Chega diz que o rendimento mínimo garantido, os gigantes são o problema. São 4,6% dos beneficiários do rendimento mínimo garantido é que são de etnia cigana. Portanto, o problema do rendimento mínimo garantido não é a etnia cigana. Pode haver um problema com a etnia cigana, mas não é esse. Mas é um discurso isto é fácil de dizer. Claro, é um discurso xenófobo que vende e isso preocupa-me. Preocupa-me que um discurso xenófobo... O Hitler teve o mesmo discurso nos anos 30. Mas o Hitler é talvez das maiores figuras em termos de comunicação do último século, porque ele consegue convencer um país inteiro de uma raça perfeita à qual ele não pertencia, que era polaco, não era de olhos azuis nem alto. Portanto, isto é preciso ter uma capacidade de comunicação brutal, não é? E de marketing, de posicionamento, quer dizer, isto é genial. Infelizmente para o maléfico, mas o Hitler é uma figura genial. Já li várias biografias, já li vários livros sobre o Hitler, porque sempre tive curiosidade em perceber como é que alguém tem uma capacidade daquelas, quer dizer, um tipo que é franzino, que tem aquela figura e consegue pôr um país todo, vem da Polónia e consegue pôr um país todo. Acho que com isto claramente podemos ver que a comunicação e todo o marketing está em todo o lado, em todas as coisas que nós fazemos. Política são marketing também. Não, sem dúvida. O caso do Chega é um exemplo claro de marketing bem feito, por mais demagogo que seja, por mais que a gente concorde ou não concorde. A verdade é que a comunicação que ele queria passar foi bem feita. Claro. E o Goebbels foi um dos génios da estratégia de marketing, comunicação. O Churchill tem e isto funciona bem para o marketing, exatamente como funciona para a política. O Churchill, no fim, ganhou, é a figura responsável por derrotar o Hitler, estávamos a falar. Sem Churchill, dificilmente a Europa nós tínhamos sido invadidos, provavelmente. Churchill e os americanos não intervêm daquela forma. E Stalin, já agora, o Stalin também teve um contributo importante. Também, aqui, para mim, a figura maior foi o Churchill. Mas ok, podemos discutir muita coisa, mas se... o ponto aqui é que, no fim de ganhar a Segunda Guerra Mundial e de ser vitorioso e toda a gente lhe atribuir a vitória à figura principal, que foi do Churchill, ele perde as eleições no Reino Unido. E depois de uma entrevista lhe perguntam como é que você é a maior figura na Europa, respeitado pela Europa toda, e perde as eleições aqui no Reino Unido e não consegue ser eleito Primeiro-Ministro outra vez. Em que ele diz que, isto implica só marketing, e é uma frase que eu penso muitas vezes, o povo, as pessoas... votam com base nas promessas futuras, não com o que se fez no passado.
E nós muitas vezes compramos um produto com base no benefício futuro que achamos que ele nos vai dar. Portanto, Praticamente sempre. Mas sempre com base na experiência do passado. nem sempre. Não? Quando eu compro um produto pela primeira vez, quando Sim, eu é chego verdade. ao supermercado e vejo, eu até comprei sempre o desodorizante X, para não dizer mais marcas. E de repente chego e vejo a embalagem mais divertida do Y e compro o Y. Então é aquele X que nunca me defraudou e eu estou a comprar porque acho que o Y vai ser melhor. Porque nós compramos sempre com base no benefício, acreditamos sempre no benefício futuro. Nós Isto é compramos a política papel também. higiênico porque achamos que vai mesmo ser útil, não é? Senão não compramos. Porque o papel higiênico é sempre branco. mas tu achas que... Agora já há um preto, mas vai continuar a ser branco, aquilo não tem interesse nenhum. Mas espera aí, tu achas que nós compramos essencialmente pelo benefício que achamos que vamos obter ou porque isso que acreditamos que vamos obter. Porque isso é uma atitude racional. Ou fazemos do ponto de vista emocional? A decisão é mais emocional, é mais racional ou de facto é mais emocional? Os consumidores vão mudando ou para cada tipo de produtos. Por exemplo, há um produto que eu assisti ao crescimento da marca branca em Portugal. Portanto, dos hipermercados, a marca própria. Os hipermercados a começarem a fazer marcas próprias. E houve, ainda hoje há um mercado, que é o dos iogurtes, em que as marcas próprias da grande distribuição não são os líderes de mercado. Lideram em quase todas as categorias, há muito poucas onde não lideram, café, iogurtes e mais 2 ou 3, não sei de cor, mas na grande maioria das categorias, a marca própria do hipermercado é a marca mais vendida. Para mim, da análise que eu faço disto, a base teve a ver nos industriais, em que a maioria dos industriais, por não serem unidos e por alguns serem gananciosos, quando a marca própria começou a querer fazer arroz e foi às fábricas de arroz, houve sempre alguém que fez um bocadinho mais barato e lhe fez arroz para eles. Se todos têm pensado como a Danone pensou, a Danone nunca fabricou para marca própria. E era o principal player. Nunca fabricou para marca de outros. Para marca própria. Não é branca porque já há uma distinção entre branca e própria. Marca própria é a marca da insígnia, é a marca Continente ou a marca Pingo Doce. Isto é a marca própria. Marca branca é uma marca que ninguém conhece. É para pôr lá qualquer logo. Ao início era quase mesmo, mas agora já há a marca de primeiro preço, a marca branca, a marca própria e a marca. A Danone teve uma política desde o início de não produzir para outros. Porque pensou, o investimento que eu faço em inovação, em qualidade, em desenvolvimento de produto, é para fazer a minha marca. Se o hipermercado que vende o meu produto quiser fazer iogurtes, que monte uma fábrica de iogurtes e corra o risco de montar uma fábrica de iogurtes como eu corri. Então fez com que ainda hoje, porquê? Porque este era o principal player, ou que tinha mais qualidade, como não fez para iogurtes para outras marcas, ainda hoje a maioria do consumidor não confia muito nos iogurtes de marca própria, porque eles nunca conseguiram bons fornecedores disto, tiveram que ir a segundos players, a terceiros players e não conseguiram manter a inovação. A Yoplait, a Danone foi sempre mantendo a inovação e mantendo aquela qualidade. Se todos, eu defendo marcas, se todos os industriais tivessem feito isto, as marcas tinham muito mais valor hoje no mercado do que têm, porque não tinha que ser a marca da distribuição a comercializar um produto que não produz. Se ele queria fazer arroz, montava uma fábrica de arroz. Se queria fazer bolachas, montava uma fábrica de bolachas. E, portanto, não ficava com a margem da venda e a margem da marca. Portanto, e eu quero acreditar que essa proteção que a Danone fez à sua inovação e à sua marca faz com que ainda hoje, no mercado dos iogurtes, a posição maior não seja da marca própria. Mas isto vem mostrar a desunião que há em muitos setores e a dificuldade que há em muitas vezes manter esta garantia de marca. Mas isto para dizer... Mas voltando à questão de racional ou emocional? É isto, e ia bater nisto. Quando há momentos de crise em que o consumidor passa a ter menor disponibilidade financeira, torna-se mais racional e muitas vezes vai ou à marca mais barata, ou à marca própria do supermercado, ou à marca de primeiro preço. Quando compra marcas, e as marcas têm aqui um valor acrescentado por ficarem com essa margem maior de estar a comprar uma marca que potencia o lado emocional, faz anúncios de televisão, onde eu digo, por exemplo, comprar um perfume é completamente emocional. Eu acreditar que aquele cheiro me torna o galã do anúncio de não sei quê. Sim, mas espera aí, mas tu aí estás a comparar coisas diferentes. O que tu disseste foi, quando estamos em crise, somos mais racionais sempre. Quando não estamos em crise e temos mais dinheiro, somos emocionais. Sim, arriscamos mais. Okay. Arriscamos a comprar o desconhecido, que era este o racional da pouco, que é, eu compro com base na embalagem, mesmo que outro me tenha sido fiel a vida toda, eu agora acredito mais neste, torno-me mais emocional, quando tenho mais dinheiro disponível. Vamos ser um bocadinho racionais sobre isso. Então significa... Há estratos, portanto, há targets que não sofrem com crises, não é? Claro.
os mais elevados. Pronto, então para esses a comunicação tem que ser mais emocional. E por isso as marcas de luxo já não são só emocionais na comunicação. As marcas de luxo, e também escrevi sobre isto, estás atento ao que eu escrevo, as marcas de luxo tiveram outro grande desafio durante a pandemia. O luxo diferencia-se não pelo produto. Não é? A pele que a Louis Vuitton usa não é 5 ou 10 vezes mais cara que a pele da Samsonite. Não é. Não existe essa diferença no produto, na matéria-prima. Existe essa diferença em todo o invólucro que lhe dou. A avenida onde vou comprar a Louis Vuitton, o atendimento que tenho, o champanhe que me servem, o saco que me dão. O número de unidades que produzes. O número de unidades que produzo e, portanto, todo esse status que a marca me dá e que a marca me cria é que faz subir o preço. Não tem tanto a ver com a qualidade do algodão da Prada, não é 10 ou 15 vezes mais cara que a da Primark. Não é. Não existe essa diferença na matéria-prima. Existe a diferença em tudo o que fazemos à volta. O status, a forma como me entrega o produto, a quantidade que é produzida, se bem que muitas... Não, a forma como tu vais usar o produto. Sim, o que me faz sentir, o que me faz sentir, e isso é completamente emocional. Durante a pandemia, e é aqui a parte em que eu escrevi, ou dei umas entrevistas a perguntarem-me como é que o luxo consegue manter a experiência de compra através de um site, onde já não existe ir ao site da Primark ou ao site da Louis Vuitton. A diferença, ou o site da Zara, para já não falar da Primark, quer dizer, se calhar acho que o site da Zara até é mais fácil e mais simples de comprar do que o da Louis Vuitton. Como é que eu mantenho esta experiência de luxo no digital? Que não tenho uma resposta para isso, ou não tinha na altura uma resposta para isso, a não ser perceber coisas como a Gucci fez, que foi fazer durante a pandemia um desfile, criou uma série com um conteúdo, uma série de entretenimento com os seus produtos e criou-a do zero e pagou toda a sua produção para distribuir aos seus clientes, fez um desfile de moda virtual, que não era uma grande inovação, mas onde permitia aos clientes escolher a roupa que queria que o modelo a seguir experimentasse e passasse com ela, portanto criar coisas mais diferenciadoras, sendo que isto não as torna necessariamente luxo, porque se eu percebo que ao entrar na Louis Vuitton e me servem um copo de champanhe, por acaso o champanhe também, o Mechandou também é deles agora, porque é um dos grupos que tem estado a comprar tudo o que é luxo, não é? O grupo francês que fez 200 anos, uma marca com 200 anos no luxo, fez 200 anos este mês de agosto, a Louis Vuitton. Não, fazia 200 anos o Sr. Louis Vuitton se fosse vivo, assim é que é, a marca não fez 200 anos, mas o Sr. Louis Vuitton se fosse vivo fazia 200 anos no dia 4 de agosto deste ano. Mas, portanto, perceber o desafio que foi para as marcas de luxo manter o posicionamento só através do digital. Isto é um grande desafio pensar isto, não tenho a solução, só analisei coisas que foram sendo feitas, mas não é assim tão fácil. Por exemplo, a portuguesa Farfetch, como é que inovou no mercado de luxo e o vende online, porque estávamos a falar de clientes que pagavam 3.000 euros por uma peça de roupa, não estavam habituadas a receber pelo correio, e a Farfetch, um dos unicórnios portugueses e um bom exemplo, tornou, facilitando a experiência de compra, que se comprar na Farfetch recebem 24 ou 48 horas, se não ficar satisfeito com a compra eles vão lá recolher sem mais custos, recolhem a peça, devolvem o dinheiro sem complicar, porque é difícil vender luxo pela internet, não é? Pois, é um desafio. Olha, meus caros, a nossa conversa já vai longa, vamos à frigideira. Temos aqui uma frigideirazinha para ti, Bruno. Posso beber água entretanto? Podes e deves. Muito obrigado. Podes e deves. Não faço nada aqui que vocês não Olha, autorizem. temos aqui uma frigideira com vários ingredientes. Muito para bem, carne. Para a carne. Não fosse o alentejano. Então podes tirar aí dentro do envelope, tem uma pergunta. Almocei num restaurante em Serpa, ótimo ontem. À noite ainda estava mal disposto o almoço. Então vamos lá ver o que é que diz aqui. Se os eventos digitais vão fazer um takeover aos eventos presenciais. Também já falei muito sobre isto. Os eventos digitais vão claramente, o mercado dos eventos digitais vai claramente sofrer um desagravamento do crescimento que tem tido e vai sofrer uma quebra, não sei de quanto, mas de muito, porque não substituem os eventos físicos. Os eventos digitais, utilizamos uma tecnologia que já existia, que veio permitir comunicar numa altura que não era possível, que veio mostrar que alguns eventos podem ser híbridos, eu posso ter ou unir pessoas que estão em pontos diferentes de uma forma com qualidade e com uma boa experiência, mas não vão substituir os eventos presenciais. O relacional, a experiência, é mesmo a conversa. Mas vão passar para um híbrido, por exemplo? Não todos, muitos vão simplesmente desaparecer. Alguns vão ser híbridos, mas aquilo que estávamos a falar há pouco sobre o desafio das marcas de luxo manter esse posicionamento através do digital, que é um grande desafio e que eu acho que não é possível fazer da mesma forma, os eventos é igual. Portanto, há coisas que vão continuar a existir, felizmente presenciais. A experiência de ouvir música numa sala de concertos não me é dada por uma coisa indireta, estou a ver no YouTube, portanto há coisas que não vão mudar,
Foi interessante perceber a tecnologia, evoluiu-se na tecnologia, vai permitir fazer coisas giras, como de repente o CEO de uma multinacional que aparece em holograma na festa de Natal da sua delegação de Tóquio a dar os parabéns, enfrentar as pessoas de Tóquio que estão lá a comer e a beber fisicamente na mesma sala, aparece o senhor em holograma que lhes deseja um bom Natal e segue a vida dele e está na sua casa ou no conforto do seu escritório no outro lado do mundo. Vai mostrar... Ir a uma feira, o mercado das feiras, que sofreu a Phil, não faz uma feira há mais de um ano, não é? Felizmente espero, acho que já vai acontecer a BTL em janeiro, mas a experiência de ir lá, ver, tocar, falar com as pessoas, não é possível de passar da mesma forma no digital. Portanto, o digital foi bom, resolveu um problema, mostrou que estava ali, mas não substitui. Faz todo sentido. Já agora gostava de dar uma opinião sobre isso, que é, eu estou de acordo na fase em que estamos. Eu penso que do ponto de vista tecnológico ficou um desafio. Ficou um desafio porque há eventos em que isso que estás a dizer é impossível serem substituídos. Há outros em que a comunicação é importante e, sem dúvida, a comunicação presencial é insubstituível, não é? Uhum. É insubstituível na medida em que fazer isto por videochamada não era a mesma coisa. Sim, 80% da comunicação não é verbal, não é? Assim a conversa já não foi muito interessante. Imaginem por videochamada. Pois é, uma das coisas que não fazemos por videochamada é porque não é a mesma coisa, não é? Claro. E nós nunca o fizemos mesmo durante a pandemia. Não dá. Portanto, o que é que eu quero dizer? Eu acho que vai haver evolução tecnológica que nos vai permitir assistir a eventos digitais. Uhum. Provavelmente a linha onde isso vai seguir não é tanto aquilo que se fez até agora, não é? Portanto, mas vai ser mais baseado em realidade virtual. Sim, os hologramas, aquilo que estávamos a falar. Mais em termos de realidade virtual, em que tu pões lá os óculosinhos, ou seja, sim, aquilo que isso for, já permite fazer muito e mais. consegues ir para outro espaço. Nós já e lá interagir. Fizemos um ou dois forma. eventos assim, mas o custo deles naquela fase versus as empresas que preferiam a opção mais simples, não claro, conseguimos. mas é o custo agora, não é? Mas eu acho que no futuro isso vai acontecer. Substitui, vão ser complementares. Sim, uma coisa é tu visitares a Feira Internacional de Lisboa e ires lá, obviamente é insubstituível. Mas se calhar podes ir a um evento em Singapura sem te deslocares lá. Mas é isso que eu ia dizer. Mas a Feira de Lisboa pode existir fisicamente com estes expositores, mas pode ter uma edição virtual para gente que não conseguiu vir cá por algum motivo e que se consegue ligar, pôr os óculos, ter a experiência dentro da feira e falar com o empresário dali. E se calhar tem que ser visto para mim, aliás, já disse isto a alguns clientes, tem que ser visto como o investimento já for feito, a tecnologia está aqui, vamos usá-la e as pessoas... Mas acho que ainda não há tecnologia para isso, sinceramente. Ainda é cara, mas existe e já sim, se faz. Mas a tecnologia que existe, a experiência vai evoluir não muito. Consegue competir. Não, vai de certeza. Mas há um nicho. Enquanto não houver evolução, vai ser difícil. Mas aquilo que eu tenho dito a alguns clientes é não vamos andar para trás, não vamos deixar de fazer os eventos virtuais como já fizemos, vamos a pensar como é que tornamos a experiência diferente e atrativa para trazer aqui mais pessoas. Ou seja, se eu estiver a fazer a BTL aqui, a Bolsa de Turismo de Lisboa, na FIL, e eu tiver uma hipótese de fazer uma visita virtual à feira em direto, que aconteça só naqueles dias também, vou permitir que algum operador que não veio a Portugal porque a viagem é cara, não teve contacto nunca com a feira, tenha o primeiro contacto no virtual, goste, e aí depois eu tenho que trabalhar uma mensagem, um conteúdo no virtual que lhe dê vontade de vir cá para o ano, a edição real da feira para perceber. Portanto, temos que... Também quando tens um espaço físico consegues receber X pessoas. E assim, no virtual claro, é praticamente infinito. É um bocadinho por aí, tem que ser visto um assim, desafio, mas acho... ainda vamos caminhar muito por aí. Acho que há um desafio. E estaremos cá para ver o que é que vai acontecer. Olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. Uma conversa muito interessante e fica aqui para vocês mandarem os bittakes e mandarem os comentários para... E nós respondemos. Para nós respondermos e podemos argumentar. Uns bitakes ou uns bitalks? Uns bitalks. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, podias estar ao mesmo nível do professor.